Gostaria de pedir para você abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. Versículo de número 28. 1 Coríntios 12, 28. Todos acharam? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Podemos assentar. Aqui o Senhor fala sobre vários dons, não é? Os dons espirituais. E ele fala em ordem: os apóstolos, depois os profetas, depois os doutores, depois os milagres, depois os dons de curar, e aí vem os socorros. Socorros no plural, porque os socorros de Deus, eles acontecem de várias formas e de acordo com a necessidade de cada um. Eu quero falar hoje o dom do socorro sobre palavras. Hoje a nossa maior necessidade no dom do socorro são as palavras. Eu vou repetir, socorros no plural, porque existem diversas maneiras de socorrer os nossos irmãos. Porque existem diversas necessidades. Mas eu quero falar de um socorro. Eu quero falar do socorro das palavras. Eu quero falar da necessidade que a igreja tem hoje de recuperar o poder da fala, o poder da palavra. Hoje, quantas vezes nós atribuímos a situação da igreja de morna, de envolvida em heresias, e quantas coisas você vê por aí de uma forma em que você vê totalmente contrária à Escritura, contrária à palavra de Deus. E aí você quer colocar a culpa em Satanás, você quer colocar a culpa nos pastores, mas o quanto eu e você somos culpados da falta de doutrina, da falta de comportamento adequado dos cristãos. O quanto de nós temos falhado na questão de admoestar os nossos irmãos e ajudá-los a terem os olhos abertos de tal maneira que eles possam reconhecer dentro de si o erro, a ignorância e a soberba. Jó passou por uma situação muito difícil. Ele foi provado em todos os âmbitos da vida dele: financeiro, familiar, saúde, emocional e espiritual. Jó teve a companhia de 3 amigos que na maioria das vezes não falaram adequadamente, não falaram segundo Deus. Eles não serviram para admoestar Jó. E aí nós vemos aparecer um amigo, que se chama Eliú. E esse amigo, ele fala segundo Deus, e quando ele acaba de falar, Deus se manifesta. Todas as vezes que eu e você somos usados como canais de Deus, por meio da fala, nós somos como precursores, assim como João Batista, do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que vamos adiante para abrir o caminho, não nós, mas o Espírito de Deus que habita em nós. Nós vamos trabalhando como as canções no quebrantamento dos corações. Nós vamos trabalhando para fazer com que o caminho seja aplanado no âmbito humano. Nós trabalhamos com os nossos irmãos no âmbito humano, para que estes possam receber, então, as manifestações de Deus, seja a exortação, seja tudo. O que me incomoda às vezes é o respeito que as pessoas têm pelas pessoas e não por Deus. O que me incomoda é vendo pessoas respeitar pessoas e não considerar que estas mesmas pessoas precisam da voz de Deus.
Isto me incomoda grandemente. É você ver alguém destruído por seus males e seus defeitos, e você não ter a coragem de abordar sobre ele a palavra do Senhor e tratar da correção que ele precisa. Isto me incomoda muito. Por quê? Porque isso dá a entender e deixa-nos compreender que nós consideramos mais as pessoas. Vamos lá, quantas pessoas vocês veem que são maledicentes e você nunca repreendeu elas? Você vai se afastando, você vai tirando-a do seu quadrado e você não as repreende. Quantas pessoas você observa que são duras de coração e você não as repreende, que não são honestas? E você nunca chegou para ela e disse assim: você vai perder o reino dos céus porque você não é honesto. Pessoas que estão equivocadas, estão sendo tragadas por Satanás no engano. E você precisa de tal maneira manter aquela aparência tão de amigo, que você não tem a habilidade, a capacidade de exortá-la. Por quê? Porque a sua consideração vai além do que o seu temor por Deus. Você gosta tanto daquela pessoa, que você se torna conivente com ela. Hoje nós somos envolvidos por tal pestes. Isso foi disseminado de tal maneira, tão minuciosamente e tão silenciosamente, que quando nós nos damos por conta, nós já estamos contaminados. A mulher não fala para não contrariar o marido não fala para não contrariar a esposa, os filhos não falam para magoar os pais não falam para magoar os filhos, os amigos não falam para que a amizade não seja estrelada. Mas e aí? E aí a doença se prolifera. E aí acontece o quê? Acontece que quando você fala a verdade, como existem poucos verdadeiros, essa pessoa se pende para o lado dos falsos, dos hipócritas. E assim vai. E você se torna uma pessoa rude, cruel, e você se torna uma pessoa que não é bem-vinda. Eu quero que você vá comigo em Jó, capítulo 32. Eu quero falar que socorra-me com palavras. Esse é o principal socorro que a igreja está precisando. A igreja de Laodiceia, ela não precisava de socorro de ouro, de prata, ela não precisava de socorro de dons. O socorro dela precisava de palavras. Eu queria, antes de começar tudo isso, perguntar para você. Você é alguém que tem preparo para ouvir as palavras certas que você precisa? Satanás trabalhou de uma maneira tão correta no âmbito dele, na trajetória dele, que as pessoas que servem a Deus não conseguem mais ouvir palavras que Deus quer falar. As pessoas querem ouvir as palavras que eles gostam, que são palavras que são de acordo com o que eles pensam, são de acordo com a proposição, são de acordo com a proposta deles. As pessoas não querem mais ouvir palavras que vêm de Deus, palavras que vêm do alto. Elas querem palavras que trabalham dentro da conformidade. Aí entra soberba, arrogância, engano, enfim, tratado de Satanás. Primeira pergunta que eu faço inicialmente nesta manhã, que para que você tenha uma amizade com o Espírito Santo nunca vai te mimar, o Espírito Santo nunca vai te poupar, o Espírito Santo nunca vai dizer o que você gosta, ele sempre vai falar do que você precisa ouvir. Diga para o seu irmão: falta pessoas verdadeiras. Mas o que acontece com pessoas verdadeiras que não são humildes? Pastora, eu sou verdadeiro, mas eu sou arrogante e soberbo. Eu só gosto de dizer a verdade, eu não gosto de ouvir. Então você é hipócrita. É hipócrita. Porque pessoas que gostam de falar a verdade, mas não gostam de ouvir, são hipócritas. Por quê? Porque a verdade serve só para o outro, para ele não. Quando você começa a ouvir a verdade sobre a sua situação, e você começa a ficar irritado, incomodado, e se a sua soberba falando,
É a sua ignorância falando. É onde Satanás já tomou conta daquela situação da sua alma de tal maneira e você não consegue entender que aquela palavra, ela vem como uma forma salutar. Ela vem de uma maneira salubre na sua vida. Ela vem desintoxicar, ela vem tirar, ela vem arrancar. Existem pessoas que batem no peito e dizem, eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo tudo que eu penso. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser desequilibrado. Porque você vai aprender que falar as verdades não é você ofender ninguém, não é você destratar ninguém, mas é você falar em nome de Deus. Você falar como Deus fala. Então o que nós precisamos entender e compreendermos é que temos que prestar socorro às pessoas. E às vezes você se afasta do maledicente, você se afasta disso, daquilo outro, porque você não consegue enxergar aquilo e ver. Você está errado. Porque você é sal e você é luz. Nunca a igreja precisou tanto do sal e da luz. Nunca. Hoje a igreja precisa de sal. Hoje a igreja precisa de luz. A igreja está em trevas. Existem inúmeras situações que a deixaram nesse estado. E uma delas são as pessoas que não são autênticas, que não são verdadeiras, que não são profetas e que não prestam socorro por meio da palavra. Às vezes você olha para uma pessoa e você tem a coragem de falar dos defeitos dela, mas você nunca chegou para ela e disse, conserta nisso, nisso, nisso e nisso. Jó capítulo 32. Primeira característica do dom do socorro pela fala. Você tem que esperar a hora certa. Espere a hora certa. Espere o momento certo. Não é todo momento que você deve falar. Não é todo momento que você deve manifestar. Existem pessoas que acham que são autênticas porque falam de tudo que está errado na concepção dela. Você não é uma pessoa autêntica, você é uma pessoa murmuradora. Ah, porque fulano não fez isso, porque fulano não fez aquilo. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Isso aí é murmuração. Pessoas que tecem comentários inúteis. A sua fala deve servir para alguma coisa, não para comentar. Como cristão, você deve não gostar de falar. Você deve falar por necessidade. O cristão não gosta de falar, o cristão gosta de ouvir. Porque a Bíblia diz, seja pronto para ouvir e tardio em falar. O cristão não fala porque gosta. Ele não fala para fazer barulho. Ele fala porque precisa. Porque hoje em dia as pessoas gostam tanto de falar, porque elas não existem, elas não têm identidade. Então elas começam a existir por meio da fala. Elas começam a existir e elas começam a aparecer, elas precisam por meio da fala. Aí eu digo para você, você precisa gostar de falar como gosta? Será que eu e você não entendemos que a fala é uma necessidade? Que eu e você precisamos falar por necessidade. Então você deve esperar o momento de falar. Não é todo momento. Eliú estava ali durante todo o tempo. Que ele faz, que Bildade, que todos os três estavam falando. Ele estava ali, só escutando. Por quê? Porque ele era o mais novo, tá? Porque ele estava escutando para adquirir argumento. Então você vai repreender uma pessoa e você vai repreendê-la no primeiro erro. O que você faz? Se você tem autoridade sobre ela, você vai e aconchega. E diz, não faça isso, assim, assim, assim. Isso não está certo, isso não está correto. Na segunda vez, você diz, olha, o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda, você está precisando de elucidação. Porque o socorro que nós precisamos são palavras. Esse é o socorro que nós estamos precisando. Agora, se você vê que uma pessoa, ela está tão convicta que ela está correta, tão convicta que ela está certa, e ela não dá nenhuma abertura para você elucidar, aí entra Provérbios. Não repreenda o tolo, porque senão você se tornará tolo como ele.
Mas se é alguém que te dá abertura, se é alguém que te dá abertura para você conversar, na terceira vez, você o repreende. Você o exorta, porque você percebe que ele não está fazendo uso de todo o esforço dele para mudar. Então você o repreende asperamente. Por quê? Porque ele precisa de um choque. Ele precisa ser balançado. Porque você já prestou ajuda, já prestou exortação e não houve nenhum indício de mudança. Então você precisa agir de uma maneira mais firme, mais forte, para que haja o despertamento. Para que ele tenha a ajuda de sair da contaminação da própria soberba. Porque ele não está conseguindo. Vamos lá saber agora do tempo. Jó 32, versículo 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó era mais velho e Eliú respeitou. Muito cuidado quando você quer corrigir uma pessoa que está acima de você. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando Sarai estava fazendo aqueles planos de ter um filho através da escrava, Abraão podia tê-la repreendido. Por que Abraão não repreendeu? Por que você acha que Abraão não repreendeu? Ele podia. Por que não fez? Porque estava envolvido emocionalmente demais e cometeu um erro absurdo. Agora eu falo do contrário. Eu falo de Miriam e Arão, quando fala do segundo casamento de Moisés. Moisés nem se importou, porque o relacionamento dele era com Deus. Muito cuidado quando você repreende alguém ou pensa em repreender alguém que está acima de você. Muito cuidado. Por quê? Porque se essa pessoa tem um relacionamento com Deus mais estreitado, essa pessoa provavelmente ela não vai tomar defesa e ela não vai ter você como algo significante. Porque pessoas que têm comunhão com Deus, elas não se abatem com aquilo que os outros pensam. Não. Mas Deus pode tomar a defesa dela. Pessoas que falam mal de líder do diaconato. Aí você fala, o que tem isso a ver com o Espírito Santo? Tudo. Por quê? Porque a hierarquia foi dada por Deus. E quando você se levanta contra qualquer hierarquia, de qualquer maneira, você se levanta contra Deus. Então a questão é, Eliú respeita a idade de Jó. E ele espera os 3 amigos falarem. E ele diz, eu esperei para poder falar. Para poder ter argumento. Eu ouvi. Aí ele diz assim, 5. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Eliú era um símbolo aqui do Espírito Santo de Deus. E ele vê que Jó combatia com argumento os 3 amigos que diziam coisas muitas vezes sem nexo. Coisa que às vezes nós aproveitamos em pregações, em estudos, mas a maioria delas sem nexo e palavras que não encaixavam com a necessidade. Ele ficou como um odre, ele mesmo diz, cheio, fermentado. E então ele começa a falar. Pessoas que são usadas por Deus para trazer correção são pessoas fortes. Mas pessoas fortes se enfraquecem pela consideração e se enfraquecem por meio do medo e da timidez. A igreja precisa de pessoas que socorram outras pessoas com palavras. Quando Eliú percebe que a situação deles era uma situação terrível e que todos tinham falado tudo e ao mesmo tempo não tinham falado nada, ele se levanta para poder abordar o assunto. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 6. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, buzita, dizendo, eu sou de menos idade e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião.
Porque eu respeito a idade de vocês. Eu respeito a autoridade de vocês. Então eu receei muito. Até que o Espírito de Deus me incomodou tanto, que agora eu não aguento, agora eu vou ter que falar. Eu estou aqui ouvindo isso o tempo todo, agora eu vou ter que falar. Então, se você quer prestar o dom de socorro, você tem que esperar o momento certo e a hora certa. E ter muito cuidado se essa pessoa tem um nível superior a você. Muito cuidado. Muito cuidado. Aí a Bíblia diz assim, no versículo de número 8, na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, a necessidade de você saber esperar o momento exato para dizer as palavras exatas para as pessoas que precisam ser salvas, porque elas não estão dando conta de relacionar-se com aquilo que existe dentro delas. Aprenda a esperar o tempo. Aprenda a considerar a autoridade, tá? Se é uma pessoa que tem autoridade, você deve ter todo o cuidado. Se é uma pessoa que está sob a sua autoridade, você também deve ter todo o cuidado. Em tudo você deve ter cuidado. Por quê? Porque o dom do socorro é um dom do Espírito Santo. Então nós precisamos entender o tempo certo e a maneira certa. Continuando. As palavras são o verdadeiro socorro. Não há comparação com situação financeira, não há situação com nada. O verdadeiro socorro que eu e você precisamos é o socorro das palavras. As palavras socorrem mais que qualquer recurso. Você pode dizer isso para o seu irmão? As palavras te animam, te dão ousadia, te dão intrepidez. As palavras te salvam. Só que você e eu precisamos estar abertos às palavras. Se você está tão convicto, se você está tão certo que você está certo, e se você ouvir qualquer palavra contra o que você acredita, o que vai acontecer? Você vai pegar aversão. A Bíblia diz assim, no capítulo 32, versículo 11, eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Ou seja, vocês buscaram e não tiveram razão nenhuma. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer Jó, nem que responda às suas razões. Vocês não têm argumento. Ele diz, vocês não conseguiram convencê-lo e vocês não conseguiram responder às suas perguntas. Então, por que vocês falaram? Se vocês não conseguem responder e se vocês não conseguem... Para que você socorra, você tem que ter articulação verbal. Você tem que ser usado pelo Espírito Santo para pegar as palavras e articular o diálogo. O que ele ouviu? Que não havia articulação nenhuma. Que eles não conseguiram dar respostas para as perguntas e indagações de Jó. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, quando você está com o coração aberto e não com o coração fechado, ele vai trazendo respostas para as suas perguntas, limpando você das dúvidas, limpando você dos questionamentos. O que ele faz? Ele acalma seu coração, eliminando as suas dúvidas, mas você tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir o que ele tem a dizer. Então, qual foi a atribuição de Jó aqui, ó? Ele diz assim no versículo de número 11, ele diz, vocês tiveram considerações, no versículo 12, eis que nenhum de vós possa convencer a Jó. Como que você convence uma pessoa? Você não convence. É só o Espírito Santo que convence. O que Eliú estava dizendo? Vocês não falaram palavras que são de Deus. Se vocês estivessem falando da parte de Deus, Jó teria tido convencimento. Como vocês não falaram palavras que vieram de Deus, não tiveram convencimento, não conseguiram. E vocês nem sequer conseguiram responder os questionamentos de Jó. Vocês nem conseguiram tirar as dúvidas dele. Quando eu e você somos usados pelo Espírito Santo, nós entramos na vida das pessoas para tirar as dúvidas. Nós entramos na vida das pessoas para trazer a elas convencimento, quando falamos da parte de Deus, e não de uma parte partidarista.
Quando você aproveita para conversar para as pessoas, para defender o seu terreno, defender o seu tesouro, defender a sua opinião, Deus não está ali. Quando somos usados com o dom do socorro, nós não defendemos a nossa opinião. Nós defendemos a palavra de Deus. Nós temos articulações verbais corretas dentro da palavra de Deus. Por isso que quando você está ofendido, você não deve trabalhar com socorro. Por isso que quando você está magoado, você não deve falar. Por quê? Porque você vai falar em seu nome. Você vai usar o quê? Você vai usar a sua necessidade, aquilo que você quer. Afaste-se um pouco, até que você recobre o juízo, até que você desintoxique da indignação, até que você olhe para aquela pessoa com misericórdia, com amor, podendo entender a situação dela, obviamente, não deixando de exortá-la, de repreender no peso adequado, no peso certo. Você já viu esses portão basculante? Eles precisam de um peso para subir. Se eles não tiverem um peso, o motor não sobe. Para que você eleve as pessoas, você precisa ter peso, você precisa ser grave. E ele diz assim, vocês não conseguiram, com as palavras de vocês, convencerem a Jó, e nem conseguiram responder às perguntas deles. Por quê? Porque vocês falaram defendendo a própria opinião. Nunca vá tentar ajudar alguém defendendo a própria opinião. Você tem que trabalhar dentro da palavra de Deus. Se você está ofendido, fecha a boca. Se você está indignado, fecha a boca. Afaste-se, porque você vai ferir. Você vai ferir. Você vai colocar os pés pelas mãos. O que você vai fazer? Você vai fazer com que aquela pessoa queira ficar mais longe de você. Versículo de número 13. Para que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derrubou e não há homem algum. Versículo de número 14. 13, agora 14 do 32. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então pasmamos, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto, um vinho novo, sem respiradouro, prestes a arrebentar com odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com os homens. Ele diz assim, o meu espírito está tão agitado dentro de mim, o Espírito Santo está movendo dentro de mim que eu preciso falar. Mas ele diz uma coisa interessante, divide com o seu irmão o que você entende deste versículo de número 20. Não, 21. Que eu não faça acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com os homens. O que significa isso? O que significa você não usar de lisonjas com as pessoas? Você vai falar a verdade e aí você fica com aquele cerca Lourenço. Tem até um adágio brasileirado que fala comendo pelas beiradas, né? Você conhece essa palavra? Eu fui comendo pelas beiradas, até eu chegar no ponto. Claro que você tem que ter um meio, tá? Por que ele diz assim, eu não vou fazer acepção de pessoas? Quer dizer, agora que eu vou falar em nome do Senhor, não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre. Não tem nada. Eu vou falar o que Deus me mandou falar. A questão que você precisa entender que quando você é usado por Deus, você tem que falar não em seu nome, mas em nome de Deus. E você tem que falar aquilo que precisa ser ouvido, nem mais, nem menos. Existem pessoas que são usadas por Deus inicialmente e depois você percebe que o resto é carne. O resto é tudo dela mesma. Ela não devia ter parado no momento em que era só de Deus. Acabou, não tem mais nada para falar. Acabou, não tem mais nada para falar. Não vou, acabou. Aquilo acabou. Ele diz, eu não vou fazer acepção de pessoas. Quer dizer, você tenha consideração, seja pai, seja mãe, seja cônjuge, seja quem for. Vou perguntar de novo a pergunta. Você é uma pessoa preparada para ouvir verdades?
E ele diz, eu não vou ter consideração e eu não vou fazer acepção. E eu não vou usar de lisonjas. Não vou massagear o ego. Não vou. Olhe para o seu irmão e diga assim, isso é difícil. Por quê? Porque o que nós mais fazemos são lisonjas. Ficamos com dedos, ficamos com isso, com aquilo outro. Por quê? Porque nós não somos mais capazes de ouvirmos a verdade nua e crua. A sociedade da época usa de tanta falsidade que os cristãos se tornaram inaptos de ouvirem verdade. Você já imaginou você olhar para uma pessoa e dizer assim, você é maledicente, não entendeu? Você é fofoqueira. Você é uma pessoa fofoqueira. Se eu olhar para uma pessoa e vou dizer assim, você é uma pessoa falsa, hipócrita. Vai chocar. Mas não é verdade? Não é verdade? Mas por que nós não dizemos? Por que nós não dizemos? Por que nós não chegamos para uma pessoa e dizermos assim, você é uma pessoa muito soberba, você é uma pessoa arrogante, nem as verdades você consegue ouvir. Quando você começa a ouvir uma opinião contrária a você, você já fica irritado. Quando você começa a ouvir algo que é contrário a você, você começa a ficar irritado. Que isso, irmãos? Nós somos aprendizes, nós somos discípulos, nós estamos aprendendo a todo tempo. Todos nós temos que ser pessoas que estão dispostas a aprender, pessoas que estão dispostas a buscar de Deus. Porque como que eu quero buscar o Espírito Santo se eu não sou discípulo? Como que eu quero o Espírito Santo se eu não consigo aprender, se eu não consigo olhar e atentar? Aí ele continua dizendo no 22, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Eu não posso usar de lisonjas, porque eu estou por aqui de ouvir o que vocês estão dizendo. Porque se eu usasse de lisonjas, ele diz, eu morreria, Deus me levaria, porque eu sou útil para isso aqui. Se eu não for útil para isso, de que valeria a minha vida? É o que ele está dizendo. Se eu usar de lisonjas, eu não serei útil. Eu tenho que falar o quê? Vocês já bordaram, já tricotaram, vocês já costuraram, já fizeram tudo. Agora eu tenho que falar a verdade. Quantas pessoas que são seus amigos, que são lisonjeadores? Mas sabe o que é? Eu acho, assim, sabe? Eu acho assim que você devia pensar melhor. Esse pensar melhor você está errado. Mas não tem coragem de falar. Eu acho assim que você devia, assim, sei lá, considerar um pouco. Esse considerar um pouco está dizendo assim, você cometeu um erro grave na sua vida e você precisa abrir seus olhos, porque você está totalmente errado. Por que falta em nós essa autoridade? Por que nós que temos essa autoridade somos mal vistos? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com lisonjas. Você vai corrigir uma pessoa, aí você tem que levantar o ego dela, depois você tem que massagear o ego dela, depois você tem que calçar o ego dela, depois você tem que enfeitar o ego dela, para depois você falar ainda com muito cuidado, pelo amor de Deus, você não serve para nada. Por quê? Porque depois que você falou, a pessoa não entendeu o que você disse e não vai mudar. Eu prefiro calar-me do que usar lisonjas. Prefiro calar-me. Quer ouvir? Não quer ouvir? Vou usar lisonjas para quê? O que eu falo, o que você fala, não pode sair com plumas e paetês. O que nós falamos deve ser a verdade. Nós precisamos mudar a sociedade cristã. Nós precisamos mudar o nosso aprisco. As pessoas mais buscadas deveriam ser as verdadeiras. As pessoas mais buscadas devem ser as pessoas firmes. As pessoas espirituais são as pessoas firmes. São as pessoas enfáticas. É isso que nós temos que entender. O socorro que nós precisamos é o socorro de palavras, mas de pessoas firmes, de pessoas objetivas, de pessoas que têm em si a dinâmica verbal, de dizer aquilo que Deus quer falar. Você diz, Deus fale, mas nós somos vasos frágeis e fracos. Diga assim para o seu irmão, se você não consegue ouvir a verdade
Isso é soberba. Claro que eu não vou dizer a verdade para você atacando você. Vou dizer a verdade dizendo, olha, está errado assim, você não pode fazer isso, agora é tempo disso, é tempo de... porque... Não, peraí. Ué. Então não pergunta. Então não fale. Agora, não quer minha opinião? Não dou. Não quer que eu falo? Eu não digo. Mas se eu falo, eu vou dizer a verdade. Agora, as pessoas estão acostumadas com o quê? Com lisonjas, porque são infantis, não amadureceram espiritualmente, não amadureceram emocionalmente. E sempre quer uma repreensão, é igual uma mãe que vai dar algumas varadinhas no filho e pega e precisa ser uma varinha cheia de flores. As varas de Deus são cheias de flores. O que Davi diz no Salmo 23? A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele estava falando de instrumento de correção. Que Deus corrige, Deus fala, Deus exorta, Deus conserta. Mas por meio do quê? Da palavra, de mim e de você. Agora, se nós não somos capazes de socorrermos as pessoas com palavras, então vamos ficar quietos. Vamos ficar quietos. Por que tem tanta gente caída dentro da igreja hoje? Por que tem tanta gente depressiva, cansada, desanimada? Porque falta socorro. As pessoas não socorrem mais os outros com a palavra. Você fala uma palavra para uma pessoa de uma maneira mais firme, ela fica derrubada 1 ano. Pelo amor de Deus. Vamos usar fralda então, irmãos. Vamos usar fralda e mamadeira. Você fala uma palavra firme para uma pessoa, porque me ofendeu. Porque falou muito. Porque... Peraí. Não, vamos ser mais firmes, mais enfáticos. Somos tão delicados, tão débeis, tão frágeis, que existe pessoa, que não consegue ouvir uma verdade. Ela está envelhecendo dentro da igreja, mas é ainda uma pessoa infantil. É uma pessoa infantil. Está aí, já tem os seus 20 anos, você tem que falar igual um bebê com ele. 20 anos de idade, você tem que falar, sabe o que é, filho? Sabe, é que você, eu acho assim, não acho, tenho certeza. Eu acho assim, sabe, que você deveria ser mais... Não, o que você está pensando da sua vida? Apruma, meu irmão. Você está brincando com o quê? É a sua salvação? É a sua história? É o que vou... Entende? Agora, o porquê que existem pessoas tão frágeis? Porque falta força no povo, porque falta determinação. O socorro que eu e você precisamos é o socorro de palavras, mas não de gente fraca, de gente débil. E para você ter o dom do socorro, você precisa vivê-lo. Você precisa ser uma pessoa... muito bonito agora. Nós usarmos de apologia. Só pregarmos, porque você deve. Você deve falar o que você vive. Você só deve exortar uma pessoa a ser forte se você é. Se você é fraco, fecha a sua boca. Você não deve dizer. Se você comete erros de desonestidade, você nunca pode cobrar alguém de honestidade. Nunca. Por quê? Porque não vem do Espírito. Isso é só balela. Se você é uma pessoa arrogante, soberba, você nunca pode atribuir a uma pessoa a humildade. Nunca, 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 nunca. Então o que nós precisamos entender e compreendermos é que nós temos que ser usados por Deus e tem que sair daqui de dentro. Agora, o que nós precisamos entender é que nós temos que ser mais firmes, mais objetivos. Entender a situação. Aguenta? Então desce. Aguenta? É forte? Então não fica usando de lisonjas. Não aguenta? Não suporta? Considera um pouco, mas não deixe de dizer a verdade. Tire só um pouquinho de peso. Mas aguenta. Tem cristianismo? Aguenta? Pode ir. Fica ofendido, fica triste, fica batido. Deixa, isso aí já é com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero ficar de bem com todo mundo, vai para o mundo. Eu quero ficar de bem com todo mundo. Paulo diz, Deus não me chamou para agradar pessoas. Você não foi chamado para ser amiguinho, você foi chamado para ser amigo. Você não foi chamado para ser o pai legal, a mãe legal. Você foi chamado para corrigir, para exortar, para deixar o filho assim, revoltado, irado, porque ouviu uma verdade. Mas eu quero ficar de bem com todo mundo. Vai para o mundo. O mundo é lugar de gente que quer ficar de bem com todo mundo. O evangelho é lugar de gente que exorta, que repreende, que diz verdade. Não gosta? Isso é o que cura.
Isso é o que sara. A necessidade do confronto. Diga para o seu irmão, você tem que começar a se ambientar com confronto. Sabe, irmãos, é tão interessante a humanidade hoje dentro da igreja, que as pessoas são um bando de gente falsa. Não gosta de confronto. Não gosta de confronto. Não gosta que bate de frente. Tem que bater de frente. O seu casamento, para ser um casamento alicerçado, tem que bater de frente. Tem que bater de frente. Você tem que ter identidade. Seus amigos e seu relacionamento tem que bater de frente. É claro que você tem que ver como você bate. Você bater uma jamanta numa bicicleta, vai acontecer o quê? Seu cônjuge é débil, é fraco, é infantil. Você tem que ir batendo de leve. De leve. Até criar um alicerce. Se você passar por cima, você destrói tudo, não é não? Seus amigos também, você tem que considerar. Ah, mas eu queria jamanta com jamanta. Casasse com uma jamanta. Não é verdade? Casasse com uma pessoa. O namoro é para isso, né? Tem amadurecimento? É infantil demais? Não, não aguento gente infantil demais. Então você tem que considerar. Seus amigos, é uma bicicletinha, aquelas de rodinha, e você é uma jamanta. Não vai dar certo. Você vai ter que toda vez usar de consideração com o peso. E batendo, 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 batendo. Fez alguma coisa que você quer falar? Respira. Espera aí. A pessoa vai tocar no assunto, você olha para ela, você fala, você quer realmente que eu falo sobre isso? Por quê? Porque eu acho que você não vai gostar do que eu vou te dizer. Então, espera aqui acalmar, depois nós conversamos sobre isso. Por quê? Porque é uma jamanta com uma bicicletinha de rodinha. Eu falo jamanta por quê? Por causa do amadurecimento, da força. Toda pessoa madura e forte é objetiva. Ela não consegue. A vida dela é objetiva. Tudo é objetivo. É sim, é não, é esquecer o passado, é ir para frente, é acabar com o assunto. Só que tem gente que fica remoendo. E aí você que é objetivo, vai lá, aquela pessoa que fica remoendo um assunto, você já esqueceu, nem lembra mais. Você vai conversar com ela, você fala assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí você não considera a debilidade daquela pessoa. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para ela e você tem que fazer o quê? Diminuir, jamanta com bicicletinha. Tá, entendi. Sei. Compreendi. Você tem que ter consideração, porque senão você passa por cima e destrói. Então nós precisamos entender isso aí. Aí ele diz assim, no versículo de número 33, versículo 8. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, olha só o que Jó dizia. Limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Ele o guardou tudo isso. Eis que procurar pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Ele está falando de Deus. Deus me considera como inimigo. Ele fica buscando meios para poder me ferir. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Confronta. Usa as palavras das pessoas para confrontá-la. A necessidade do... Peraí, o que você fez? Você está fazendo errado. Peraí, o que você está querendo? Você não está vendo que o que você está fazendo é assim, 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 assim? A Bíblia diz que os dons do socorro não são somente dos pastores. Por que tem igreja por aí que está assim, uma bagunça? O pastor não tem dom de socorro. Ele não socorre as pessoas com as palavras, não exorta, não repreende, não as coloca no juízo perfeito, não sara, não cura. Líderes que o grupo está uma bagunça e não repreende, não exorta, não chama e diz, é assim, assim, assim. Se você continuar assim, você vai perder a sua alma. Se você continuar dessa maneira, vai acontecer isso. Ele disse assim, o que ele usa as palavras de Jó, e ele diz assim, eis que isso você não tem razão. Chamar as pessoas para a razão, para a consciência. Você não está correto nisso. Você não está correto nisso. Você está errado, você é uma pessoa imatura, você é uma pessoa infantil. Isso está errado, não importa a idade da pessoa. Você está errado pensando assim. Aí ele diz assim, ainda nesse versículo. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Quer dizer, você quer contender com Deus e você não considera as obras de Deus e o que Deus faz. Olha o que Deus fez até agora. Olha o que Ele tem por fazer.
Você não vê que essa repreensão e essa exortação, e essa prova e essa situação é para o seu melhor? E quarto, interpretação da situação. Para você ter o dom do socorro, você tem que ter uma ótica espiritual. Aí o que você faz? Você espera que a outra pessoa tenha a mesma ótica. Às vezes até acontece. Dificilmente, mas acontece. Você chega numa pessoa e você repreende ela, né? E você fala com ela e você confronta e ela abre os olhos e diz: é isso aí, irmão, é isso aí, irmã. Você está certo, é isso mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa ela já está insurgida nela mesma, ela já está infeccionada pela soberba. Então a primeira mão que você vai falar com ela, ela se torna um inimigo seu. Ela ferve, fica vermelha e ela quer arrebentar você na frente. Agora, existem pessoas que quando você exorta e repreende, o Espírito Santo já está de antemão trabalhando, aquela pessoa já deu a brecha, já deu a oportunidade, e o Espírito Santo já fez a obra, ela já está quebrantada, e então você chega com a palavra, você chega com a arguição, e aí ela aceita, entende, e aí é uma benção. Por quê? Porque ela já está acostumada com a exortação. Como nós não estamos acostumados com a exortação, quando nós recebemos exortação, nós inflamos. Tem que ter alguém para interpretar a situação. Você tem que ver o perigo. Agora, você será cego quando? Quando você tiver consideração por aquela pessoa mais do que amor, mais do que temor por Deus. Então você não vai enxergar nada. Quando você tem o dom do socorro, você tem o discernimento da situação. Você olha o que vai acontecer. Essa pessoa está fazendo isso, você conhece a Escritura, ela vai incorrer nisso, nisso, nisso e vai dar nisso. E aí? E aí a pessoa não consegue entender, porque ela não vê. Ela não consegue enxergar. Então ela não consegue ver. E aí você exorta. Pastor, eu tenho que explicar para a pessoa tudo o que vai acontecer? Não. Não é a sua obrigação. Você não tem obrigação de dizer. Por quê? Porque a pessoa não vai entender. Por que ela não vai entender? Porque ela está cega. Quando você vê a situação daquela pessoa, e você vê no que vai dar, você não tem a obrigação de dizer para ela, é assim, 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 assim. Dificilmente ela vai acreditar. Porque ela está totalmente insurgida na soberba, porque ela ficou ofendida, porque ela achava que estava certa, porque ela quer estar certa, porque ela está totalmente convencida por ela mesma que está correta. Então você não tem a obrigação de dizer, você só fala aquilo que Deus mandou dizer. Agora, se você tem abertura, se a pessoa aceitou, se ela entendeu, e você diz assim, se você continuar desse jeito, vai acontecer isso, isso e isso. Mas aí, pastora, eu vou falar para a pessoa, e aí a pessoa vai... Acabou a conversa? Pede dá licença. Se a pessoa tem que sair, se você sair, você sai. Acabou de falar? Dá licença. Mas como assim? Dá licença. Por quê? Não, porque eu já falei o que eu tinha que falar. Nós ficarmos aqui, nós vamos ficar tricotando. Agora é com você, se escuta ou não. Agora, se cabe a você, dá licença, eu estou indo, já falei o que eu tinha que falar. Se você ficar ali, ou se a pessoa ficar ali, vai começar a tricotar. Vai começar, daqui a pouco você desfalou tudo que você falou. Porque você já fica com dó, você já fica com isca, aquilo, a pessoa começa a chorar as pitangas, e aí você não vai ser mais dom de socorro. Aí você vai ser dom de afundamento. Você vai afundar a pessoa. Falou o que tem que falar? Encerra o assunto. O resto é ele que faz a obra. É o Espírito Santo. Porque tem gente que fala, desfala, fala, desfala, fala, desfala. No fim, não falou nada. Bate, assopra. Bate, passa a mão. Bate, não. Você falou o que tem que falar? Dá licença. Se a pessoa que tem que sair, dá licença. Já acabei. Não, mas acabamos a conversa, é isso aí, é o de Deus, pronto, acabou. Agora, se você pode sair, você levanta e sai. Você e eu temos que ser mensageiros e intérpretes. Analisar a situação. Se a pessoa é aberta, se ela é escancarada para a palavra, se ela é quebrantada, se ela está numa situação de humilhação, explica, fala, ora, quebranta-se com ela, ajuda. Se ela está soberba, arrogante, fala e ponto. Por quê? Porque vai dar briga. Se ficar falando, vai dar briga. Ou vai dar briga ou você vai desfalar, e aí você não vai ser útil. Capítulo 33, versículo de número 23. O intérprete da situação.
Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares. Bom, já naquele tempo era escasso e faltava intérpretes. Olhe para o seu irmão e diga, eu preciso de um intérprete. Uma pessoa que traduza. Pessoas que consigam enxergar. Eu já preguei sobre isso uma vez. Se você tem um intérprete na sua vida, dê valor. O intérprete nunca vai te apagar, o intérprete nunca vai passar a mão, os intérpretes são duros, são firmes. Duros na concepção de hoje, está todo mundo tão débil, tão mole, parecendo, sabe aquela gelatina que as crianças tacam na parede e escorre? Os crentes estão tudo daquele jeito, tudo molão. Você fala uma coisa, ai, duro demais, ai, duro demais, ai, duro demais. Novo convertido é uma coisa. Já tem até o quê? Quando você vai envelhecendo, vai ficando uns cordão assim, né, no pescoço. Né? Já até com um monte de cordão no pescoço. Já era para estar, ó. Hein? Não amadureceu ainda, vai amadurecer quando? Ainda é um infantil, não consegue ouvir uma verdade sem ficar melindroso. Pelo amor de Deus, com o novo convertido, as crianças, os infantes, o que você faz? Cuidados, pequeninos. Agora, pessoa é líder. Você fala uma coisa com ela, ela já faz aquele drama enorme. Então você não pode estar no reino. Você não pode estar no reino, porque o reino é assim. O reino é dessa maneira. Você já imaginou hoje? Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda de mim, Satanás. Ai, que horror. Por quê? Porque era verdade. Era pura verdade. E a verdade não tem como você florear ela. E a verdade não tem como você enfeitar ela. Você não fala com partidarismo, você não fala com mágoa, não fala com rancor. Você fala simplesmente a verdade. Você saiu dali, você nem lembra mais. Por que você não lembra? Porque você só falou, você não tem nada a ver com aquilo. Se você quiser ouvir, bem, se não quiser ouvir, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer pela minha vida. O mensageiro é uma pessoa que fala aquilo que é. Pergunta para o seu irmão, você é melindroso? E espera a resposta. Escuta uma verdade, inflama. Fica uma semana sem conversar. Escuta a verdade, cai, depressivo. Fica com depressão. Fica triste. Fica abatido. Melindroso. 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 Eu preciso de um intérprete, você precisa de um intérprete, todos nós precisamos de um intérprete para declarar ao homem o que é certo e o que é errado. Então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Pessoas que amam você, que oram por você, que têm interesse. Se eu não tivesse interesse em você, eu não te repreenderia. Se você não tivesse interesse nas outras pessoas, pessoas importantes são repreendidas por nós. Quando você não tem importância nenhuma com uma pessoa, você não bate de frente com ela. Por que você vai querer esse problema se você não está nem aí com a vida dessa pessoa? Que ela se lasque. É ou não é? Se você não tem interesse, se você não a ama, você não está nem aí. Deixa o barco correr. Deixa a hora que ele vai enfrentar lá. Agora, se você ama, se você quer bem, o que você vai fazer? Você vai bater de frente. A pessoa está errada, você vai bater de frente. Por quê? Porque você ama, porque você considera, porque você quer salvar. Tem gente que acha que amor, tem mãe assim, sabia? Mãe e pai. Que acha que amor é passar a mão, que acha que é proteger, igual uma galinha choca. Você já viu galinha proteger quando o filho dela já virou frangão? Já viu? Viu? Nunca vi. Ela só protege os pintainhos. Tem mãe que a asa dela nem dá. E ela está ali, ó. Peraí, o filho cresceu. Deixa amadurecer. Se precisa exortar, confronta. Ficar com raiva, deixa ficar uma semana, 2 semanas, depois volta numa boa. Hein? Pai que fica, sabe, com esse molejo. Amigos que fazem com que os filhos se tornem, os amigos se tornem imaturos. A imaturidade do seu amigo, irmão da igreja, responsabilidade grande dela é sua. Porque você nunca disse para ele as verdades. Porque você nunca falou as verdades. A imaturidade do seu cônjuge, grande parte, a culpa é sua. Por quê?
Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos que falar. Sempre a consideração, já manda com bicicletinha, né? Você nunca vai esquecer disso, promete? Casou com uma bicicletinha, você já manda, forte, objetivo, pá. Cuidado que é bicicletinha, senão você vai passar por cima. É ou não é? Mas a verdade tem que ser dita. Bicicletinha tem que crescer e se tornar uma perua, quem sabe, né? Aí diz assim, 25, sua carne se reverdecerá, ou seja, você dará saúde para ele, mais do que na mocidade. Você vai trazer saúde repreendendo alguém, tornará os dias da sua juventude, você vai fazer pessoas fortes. Diga assim, quando eu exorto, eu fortaleço meu irmão. Pastora, e se eu desistir de falar a verdade para uma pessoa? Porque toda vez que eu falo, fica uma crise. Ela fica triste, magoada, fica uma semana de mal, ela fica revoltada, ela fala mal de mim pelas costas. Qual o conselho que eu te dou? Depende do nível de relacionamento. Tá? Se é um relacionamento que você acha que vale a pena, que ainda pode ficar no seu quadrado, né? Todos nós temos um quadrado, né? Que vale a pena ficar no seu quadrado, você insiste. Se você cansou, não vale a pena ficar no seu quadrado, já houve vários investimentos, tira do quadrado. Tira do quadrado. E aí? Deus que levante outra pessoa. Tira do quadrado, porque nós temos quadrados, né? Temos quadrados assim, de pessoas íntimas e pessoas conhecidas. Os íntimos, o que você faz? Para mudar. Vamos lá, vamos melhorar, vamos fazer, vamos acontecer. Não deu certo, tira do quadrado dos íntimos. Põe nos quadrados dos conhecidos, dos colegas. Por quê? Porque é salutar para você. É salutar para você. É salutar. Entende? Então não fique repreendendo uma pessoa, repreendendo, se essa pessoa não frutifica nada, se essa pessoa não dá nenhum parecer, nenhum brotinho, nada de mudança. Pelo contrário, é só desgaste, é só fica de mal, nada, não muda em nada. O que você faz? É só com Deus. Porque se tantas vezes não ouviu, deixa para o Espírito Santo. Por quê? Porque isso não vai dar uma coisa boa. Que tipo de relacionamento vai ser? Só um relacionamento superficial. Não dá para ter intimidade. Não dá para se importar tanto. Não dá para cuidar tanto. Pessoas que são cuidadas são pessoas que deixam ser cuidadas. Pessoas que não querem ser cuidadas, que querem continuar no seu infantilismo, querem continuar com as suas verdades, querem continuar da sua maneira. Não é seu cônjuge? Não são seus filhos? Mas pastor, eu amo muito. Então vale a pena? Continua. Percebeu que não vale a pena? Está uma situação difícil? Tira do quadrado. Continuando para nós orarmos, você tem que defender a sua fé. Defender os seus princípios, defender a palavra, defender o que você acredita. 34:9. Ele disse assim, você, Jó, disse o seguinte, porque disse, de nada aproveita o homem com prazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade. Ele estava defendendo. Deus precisa de defesa? Não. Mas a sua fé precisa. O que você acredita precisa ser defendido. E o Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga. E faz a cada um segundo o seu caminho. Ou seja, Deus é justo. Deus é totalmente justo. Ai, pastora, mas é meu filho, é meu cônjuge, então eu vou defender a minha fé. Não, eu vou ficar quieto, vou deixar. Mas você não é luz? Você não é luz? Pode ser seu cônjuge, está errado. Na Bíblia está escrito assim. Não é dessa maneira. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Pastora, mas eu amo de paixão. Quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha não é digno de mim. Basta para você? Está errado. Não pode. É assim. A palavra diz assim. Tem que ser assim. O que nós precisamos fazer? Defesa da sua fé. Se você defende a sua fé, Deus está com você. Se você defende a palavra, Deus está com você. Aí ele continua dizendo assim, no versículo de número 12.
Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Você está falando que Deus não julga corretamente? Você está falando que Deus, 19, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Deus faz igual para todo mundo. Você vê uma pessoa revoltada, né? E falando mal, é porque não foi justo, porque não sei o quê, porque eu não sei porque que Deus fez isso comigo. Aí você fica, né? Que isso, irmão? Você está falando que Deus é injusto? Que Deus não faz juízo correto? Que isso? Você não é crente, você precisa alicerçar melhor a sua fé. Um dia você viu você pensar dessa maneira? Se você não tem coisa boa para falar, feche o seu lábio, não fale esse tipo de coisa, não se levante contra Deus. Nós temos que funcionarmos assim, dessa maneira, defendendo a palavra, defendendo a fé, defendendo aquilo que cremos. Você escuta as pessoas falarem mal, e você fica quieto? Eu escuto muita coisa. Mas uma coisa que eu não posso escutar é sobre Deus. Aí não. Aí me tira do sério. Não fala do que você não sabe. Não fala do que você não conhece. Não fale. Aí ele diz assim, eles no momento morrem até a meia-noite. Os povos são perturbados e passam, os poderosos são tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Versículo 23. Porque Deus não sobrecarrega... Vamos ler esse versículo junto? Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer um injuízo diante dele. Tudo que você está passando é porque você aguenta. Você pode dizer amém? Aí você passa por uma situação e você já infla. Já fica irritado, já fica nervoso. Chega para a pessoa e fala, você sabia que isso é rebelião? Você sabia que você está insubordinado? Você sabia que está faltando temor? Você sabia que isso é rebelião, é revolta? Você é uma pessoa que não é submissa a Deus? Você está revoltado? Quando o povo revoltava-se contra Moisés, o que Deus falava? Fica tranquilo, não é contra você, é contra mim. Quando você fica revoltado, nervoso com a sua situação, isso é contra Deus, não é contra a situação, porque Deus que está movendo a situação. É ou não é? Confronta a soberba. Diga para o seu irmão, preciso aprender a confrontar a soberba. Pastora, mas eu tenho medo de gente soberba. Peça poder e autoridade ao Espírito Santo. Confronta a soberba. Pessoas soberbas são pessoas cheias de si, donas da verdade. Eu não falo de soberba, porque tem gente que pensa que é soberba assim, querer o mal do outro, ter inveja, nada disso. Quando você acha que você é o dono da verdade, que você sabe tudo, confronte a soberba. Pessoas soberbas precisam ser confrontadas, se você as ama. Se você não ama, tira do seu quadrado, pronto, acabou, esquece, segue sua vida. Você ama uma pessoa soberba, você vai ter que confrontar. No começo você vai ficar chateado, porque ela vai ficar chateada com você vai ficar dolido, você vai chorar, dizendo, Deus, eu fiz por amor, Senhor, eu amo. Depois passa. Depois da segunda e terceira vez que você confronta, ele fica de mal, ela fica de mal, e um monte de coisa, mas aí você fala, Senhor, está na tua mão, eu fui um vaso, pronto, e acabou. Confronte as pessoas soberbas, elas precisam de sua ajuda. O que as pessoas fazem com as soberbas? Se afastam. Pessoas soberbas são pessoas de poucos amigos, poucos intérpretes, poucos ajudadores. Ainda ela fala assim, com soberba, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu não gosto de todo mundo, nananana. Aí ela vem com o seu discurso pronto. Mas ela não diz, eu sou assim porque eu sou uma pessoa soberba. 35:1. Aí tem gente que é assim, né? Oi, irmão, tudo bem, irmão? Ai, vou orar por você. Ai, que nananã. Tem aquela aparência de mansinho, ele acha que ele não é soberbo. Quando que você percebe que você é soberbo? Quando você é repreendido, você fala assim, vira Hulk. Já viu o Hulk quando fica nervoso? Crente Hulk. Ele fica nervoso, ele fica verde. Verde, nem vermelho, verde. Aí ele fica musculoso, cheio de força e quer passar por cima de todo mundo. De você vou ficar com raiva, vou ficar de mal. Quantos dias? 1 dia, 2 dias, não, 1 semana, 15 dias. Não vou contar com você, não vou precisar de você, não vou falar com você. Soberbo, vira Hulk, crente Hulk. 35, versículo de número 1. Respondeu mais Eliú dizendo, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Você acha, Jó, que você está certo em falar que você é justo
E que Deus não está sendo? Você acha certo você falar isso aí? Porque disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta, e a ti e aos teus amigos contigo. Você está dizendo, o que adiantou você pedir perdão? O que adiantou você ter uma vida reta? Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que você. Até as nuvens, Jó, são mais altas que você. E nuvem que passa, que é feito de quase nada. Você não tem nem consistência. E você acha que você é bom, que você é correto, que você é certo? Aí ele diz assim, versículo 5, 6. Se pecares, que efetuarias contra ele? E as suas transgressões se multiplicam, o que farás? Você fala assim, Jó, que você é uma pessoa que teve uma vida reta, uma vida certinha. Se tivesse pecado, você não ia mexer nem tocar em Deus. A santidade sua é para você mesmo. Aí você fica, porque eu sou uma pessoa... Não é assim? É porque eu sou uma pessoa que eu faço tudo para essa pessoa. Que eu disse quê? Só porque você faz, você acha que você não vai ser repreendido? Diga assim, quando alguém me repreende, é porque me ama. Como que você identifica pessoas que te amam? Pessoas que te exortam, que estão preocupadas com a sua vida e que amam você. Pessoas que não te amam não terão o trabalho de te exortar e te repreender. Solta você na banguela e diz assim, depois que eu puder fazer com algumas migalhas, eu faço. Você acha que repreender uma pessoa é fácil? Dá um desgaste enorme. A articulação que você tem que ter, a maneira, o meio, a coragem. Não é fácil não, meu irmão. Agora, se você ama aquela pessoa ao ponto de livrar ela dela mesma, você o faz, porque ela é importante para a sua história, porque ela é importante para você, ela tem peso na sua vida, porque você não quer que ela seja engodada, engolida pelo maligno. Jó era importante para Eliú. O que Eliú disse? Olhe para as nuvens. Você acha que se por você ser santo, estava ali combatendo a soberba de Jó? Ele estava dizendo para ele, Jó, para de ser soberbo. Por quê? Porque a primeira reação das pessoas é, eu faço tudo certo, porque eu ajudei, porque eu amei, porque eu cuidei, porque eu isso, porque eu orei, porque eu fui fiel, porque eu fui na igreja. Vai, descontamina essa pessoa. Descontamina. Olhe para o seu irmão e diga assim, você está à venda? Seu cônjuge, seu amigo, seu filho foi bonzinho para você, fez isso para você, fez aquilo para você. E aí você chegou a hora de repreendê-lo. Aí você fica assim, mas ele é bom nisso. Bingo! 5. Mas ele está melhorando naquilo. Subiu o ágio. 10. Eu acho que vou deixar para lá, porque, né? Você é vendável? Um amigo seu. Mas... tantas vezes que eu precisei, ele me ajudou. É bom para mim, tudo que eu peço ele faz. Por isso mesmo você deve repreendê-lo e exortá-lo, porque ele é uma pessoa boa e está sendo engodado e está sendo enveredado pelo mal. Seu filho é débil, frágil, sensível. Você chega nele, pá! Porque já você viu, rapaz? Não. Filho, senta aqui. Vamos conversar. Seu filho é forte, determinado. Poucas palavras, pá. Que jeito você chega nele? Filho, senta aqui. Ele vai falar, meu Deus, vem. Você chega com ele, que jeito? O que é que está acontecendo? Vamos ponderar, vamos analisar essa situação? O que é que você está fazendo? Que maneira que você está agindo? Assim, tá. Pastor, aí eu vou pôr fogo na lenha. Deixa o pau torar. Porque aí tem eficácia. Já vou repetir. Pessoas fortes aguentam socorros imediatos. Uma pessoa está caindo numa ribanceira. Está com a mão intacta. Com a perna quebrada, alguma coisa, mas a mão está intacta. Você segura ela por onde? Pela mão. Ela está caindo na ribanceira. A mão está quebrada. Segura pelo pescoço. Segura pela blusa. Seu filho não tem mão quebrada. Ele aguenta. Segura-o pela mão e levanta. Seu amigo não tem mão quebrada. Ele é uma pessoa forte, determinada, que consegue. Então, arregimenta a situação e sustenta. Combata a soberba. A única maneira.
E fica orando, ô Senhor, orar é bom. Agir é bom também. Diga amém. Vamos lá. Versículo 7. Se forem justos, justo, que lhes dará? Ou que receberá ele da sua mão? Porque a pessoa fica assim, mas eu sou bom, eu fiz isso, isso, isso e isso. Porque eu fiz aquilo. Pelo amor, que ladainha. Todos nós somos bons em algumas coisas. Todos nós fazemos alguma coisa certa, mas nós não somos inteirinhos certo. Último. Falar profeticamente. Diga aviso. Você tem que aprender a falar profeticamente às pessoas. Se você continuar assim, vai acontecer isso com você. Se você continuar assim, você vai perder seu casamento. Se você continuar, aí a pessoa fala, não estou nem aí. Mas você falou, é ou não é? Se você continuar assim, você vai perder a confiança dessa pessoa. Diga para o seu irmão, a pior coisa que pode existir na minha vida é perder a confiança de pessoas que eu confio. Pior coisa. Eu preciso que os meus filhos confiem em mim. Eu preciso que o meu cônjuge confie em mim. Eu preciso. Nós precisamos ser confiáveis. Precisamos ser confiáveis. E você se torna totalmente sem mérito e sem valor quando você não é confiável. Quando você não exorta, não repreende, você não é confiável. Você não serve para o reino. Você não serve para o reino. Eu sou confiável quando eu sou útil para a sua vida. Você é confiável quando você é útil para a minha vida. Você aguenta? Quem aqui tem menos que 2 anos de conversão? Levanta a mão. Menos que 2. Menos que 2. Tá, poucas pessoas. Então, com você, percebe que eu trato mais maleável. Depois que você passar dos 5 anos de conversão, você apruma ou apruma. E se você tem mais que 5 anos, para de ser melindroso. Você já aguenta umas boas varadas, umas boas cajadadas. Porque você precisa de ajuda. O cristianismo não é para massagear ego de ninguém. O cristianismo luta contra o antropoformismo, a antropologia, ou seja, a humanidade entrou na igreja para acabar com o cristianismo. A humanidade, pessoas melindrosas, fracas e débeis. Aí você olha para uma pessoa, ela fala, pastora, eu não sei, eu não consigo crescer. Todo mundo te tratou como retardado até hoje. Todo mundo. Nós temos que parar de sermos tratados como retardados. Nós não somos retardados. Nós somos pessoas maduras. Somos ramo de videira. O próprio Jesus vem podar. Para quê? Tem pessoa que ela está na igreja, ela vai morrer dentro da igreja, e vai nascer o retardado e vai morrer retardado. Eu estou falando a palavra de retardado, de atrasado, de nunca agir dentro dos conformes. É o infantil, é o infanto. Precisamos parar com isso. Temos que ser maduros, temos que aguentar palavras que vêm para poder nos consertar. Você ama uma pessoa, vou falar uma coisa aqui muito séria. E você já a corrigiu particularmente muitas vezes, não adiantou. Você chegou para ela e disse assim, fale menos, você é muito maledicente, você fala muito mal. Já faz isso já milhões de vezes e não vai adiantar. A hora que ela fala algo ou perde alguém, isso às vezes dá certo. Você fala assim para ela, eu te falei, você não está vendo que isso é maledicência? Você me repreendeu perto de todo mundo. Mas você não falou perto de todo mundo? Quantas vezes eu já te falei em particular? Adiantou? Quem sabe agora vai adiantar. Tem coragem para fazer isso? Não tenho, pastor. Tudo bem. Que a enfermidade continue, que a peste continue, que os maledicentes continuem a serem fofoqueiros, intrigadores, que os fracos continuem sendo fracos, que os soberbos continuem sendo soberbos, o desonesto, desonesto. Por quê? Porque a igreja não tem coragem. Porque a igreja não é forte o suficiente. Só que eu vou dizer uma coisa, se você é forte para dizer, tem que ser forte para ouvir também. Todos nós temos um intérprete.
Para terminar, 36:17. Mas você está cheio de juízo do ímpio. Você está igualzinho o ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Você acha que você está totalmente correto. Ele o diz. Você está agindo igual o ímpio. Está falando igual o ímpio e você acha que você está certo. Totalmente certo no que você pensa. Versículo 18. Porquanto há furor. Guarda de que... Você está com ódio, você está com amargura. Você está com soberba. Guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento. Se você continuar assim, você vai receber um castigo violento da parte de Deus. Se você continuar dessa maneira, você vai ser destruído. Pois nem com resgate algum livrarias dele. Não vai adiantar nada. Tudo que você fizer não vai te livrar da decadência que você... Continua desse jeito. Continua. Continua soberbo, continua arrogante, continua jogando seu casamento fora. Continue agindo dessa maneira, continue desonesto assim, continue maledicente assim. Por quê? Porque de repente o mal vai vir sobre você e com nenhum resgate. Você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque você está abusando da graça. Porque você não atenta para a exortação, você não muda. Não há transformação na sua vida. De repente vai vir sobre você a repreensão do Senhor e nada vai dar certo para você. Nada vai funcionar. Continua cobiçando. Continue com escorregadela. Continua pecando, continua abusando da graça. Foi isso que Eliú disse para Jó. Jó, você está igualzinho ímpio. Você está se sustentando nas suas boas coisas. Você está se insurgindo contra Deus porque você se acha bom. Você se acha o máximo. Você está numa semi-rebelião porque Deus permitiu que você passasse por tudo isso. Quantas pessoas que se inflamam, que se insurgem, dizendo, por quê? Eu sou inocente, eu não fiz nada para isso. Não foi tão grave. Estou acostumada a lidar com pessoas de todo tipo, de idades. Quero dizer uma coisa para você. Quantos anos você tem? Quanto tempo você tem de igreja, de cristianismo? Por favor. Aprenda com as repreensões, com as exortações. Amadureça. Não ache que Deus está contra você. Não ache que ninguém está contra você, seu pai, sua mãe, seu amigo, seus pastores. O que Deus quer é a sua mudança, é a sua transformação. Você não consegue enxergar o seu erro. Você não consegue enxergar que Deus não tem nada a ver, que as pessoas não têm nada a ver com aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ponto. Deus está fazendo. O que o amigo de Jó disse para ele? Você vai se dar mal. Você vai se tornar como um ímpio aos olhos de Deus. Não faça isso. Eliú salvou Jó da sua humanidade. Salve as pessoas da sua humanidade. Ele diz, guarda-te. Olha para o seu irmão e diz, guarda-te. Versículo 19. Estimaria ele tanto tuas riquezas. O que adianta para você seu dom, suas habilidades, o que você tem? Não nem ouro, nem todas as forças do poder. Todas as suas habilidades para Deus não são nada. Tudo que você fez não é nada. Eu quero dizer uma coisa para você. Você joga tudo na lata do lixo. Sua bondade, seu servilismo, sua submissão. Quando você se insurge contra Deus. Quando você insurge contra o que Deus está fazendo, você está se surgindo contra Deus. Você joga tudo fora. Por quê? Porque eu não merecia. Tudo que eu fiz foi de bom. Foi de bom em ter. Vá com essa conversa lá, não sei para onde. Senhor, estou passando? Me ajude, me dê graça, me dê força. Eu não quero ficar rebelde com ninguém. Eu não quero ficar com rebelião. Eu quero ser humilde para aceitar a repreensão, aceitar a situação, aceitar a exortação e continuar. Para nós terminarmos. Não suspire pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade. Porquanto isso escolhestes antes que a aflição. Não se inclina para o pecado, não se inclina para falar mal, não se inclina. 22. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe escreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometestes maldade? Deus corrige como ninguém. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus te corrige. Através dos seus pastores, através dos seus amigos, através do seu cônjuge, através da situação, da vida, de tudo. Quando tudo dá certo na sua vida, você não aprendeu nada. Quando tudo está errado, é porque você está aprendendo. Aprendizado
é só quando te leva a raciocinar, a pensar, a parou. Parou o caminho. Pá, uma vírgula. Você está aprendendo. Todas as coisas que estão dando certo na sua vida, você não aprendeu nada com elas. Você só aprende com coisas que dão errado, com coisas que custam. Não fuja de problemas, não fuja de situações ardilosas. Elas são os exercícios de Deus na sua vida. Deus quer te ensinar a perdoar. O que Ele vai trazer na sua vida? Mágoa, ressentimento, decepção. Deus quer te ensinar humildade. Quem que Ele vai colocar na sua vida? Pessoas arrogantes e soberbas. Sabe quando seu cônjuge vai ser humilde? Sabe? Quando você for humilde. Não vai ter mais... Por que tem briga? Quando as duas soberbas se encontram. As duas soberbas se encontram e se beijam. Pastora, mas e quando eu ficar muito chateada, muito chateado, muito triste? O homem não quer chorar, não chora. Fica quietinho, vai orar. E a mulher chora. Ficou chateada, não abre a boca, chora. Ficou triste, chora. Chora. É ou não é? Só chora. Hã? Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Amém?